Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo react aqui, aquele quadro Na Mira da Verdade, né, dos Adventistas, acho que todo mundo conhece. Só que em vez de fazer com aquela captura de tela do OBS Studio e tal, não sei o que, eu vou cortar um trechinho do vídeo e colocar aqui na edição, porque é mais fácil. Até para aquela questão de captação de áudio, tudo fica mais fácil do que fazer assim, tá bom? É porque tem um programa chamado Na Mira da Verdade, que todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez, que tem no YouTube, que é da Igreja Adventista, ou de Adventistas, né? Um espectador, né, ele pergunta como que Jesus pode ser Deus se ele foi abandonado por Deus, orava para Deus, chamava Deus de Pai, etc. O adventista do programa, eu não sei o nome dele, mas eu acho que é Leandro Quadros, mas não tenho certeza, tá? Se alguém souber o nome dele pode responder nos comentários. Responde citando duas passagens bíblicas, que segundo ele, provam que Jesus é Deus. Eu vou mostrar a primeira resposta dele dessas duas passagens que ele cita. Aí nós vamos tentar entender se realmente isso é verdade ou é na mira da mentira, tá bom? Na verdade, a conclusão desse nosso irmão ela não é válida pelo seguinte: Cristo, ao ser entronizado, ele simplesmente está reassumindo uma função que já era dele nos dias da eternidade. Simplesmente isso. Se você ler, por exemplo, o verso 8 de Hebreus 1, olha como que Deus Pai chama Jesus. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Destaco que esse aqui é um texto do Salmo 45, versos 6 e 7. E esse salmo fala de quem? De Yahvé. O próprio Deus Pai está identificando Jesus com Deus do Antigo Testamento, meu irmão. Então, me desculpe, mas você leu muito parcialmente a Bíblia. Assim, leu pequeninos pedacinhos. Se você quer entender a divindade de Cristo, você tem que analisar todos os textos que falam tanto do Cristo divino quanto do Cristo humano. E se aqui o próprio Pai chama Jesus de Deus, usando o Salmo 45, 6 e 7, é óbvio que se o Pai chama Jesus de Deus, você e eu também deveríamos chamar. Então, pessoal, a primeira passagem que ele cita é aqui Hebreus 1:8, ó. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, no entendimento dele, aqui Deus está chamando Jesus de Deus. Então, Jesus seria Deus. Aqui o termo grego é Theos, tá bom? Só que ser chamado de Deus, pessoal, é insuficiente. Porque, primeiro, que é só o autor de Hebreus que faz isso. Nenhum outro autor do Novo Testamento chama Jesus de Deus. Ao contrário, chamam de Filho de Deus. Então, aqui já seria um probleminha, né? Você não tem atestação de outros autores que teriam sido inspirados pelo Espírito Santo. E ser chamado de Deus também não é o bastante, porque Moisés foi chamado de Deus duas vezes. Aqui, ó, Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tudo bem que aqui o termo é Elohim, eu já expliquei, mas estou pegando aqui em português mesmo, que é exatamente o que ele está fazendo. Pegando a Bíblia em português e falando: ó, Jesus foi chamado de Deus. Aqui Êxodo 4:16. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. E aí, então será que Moisés também é Deus? Então não é uma trindade, né, pessoal? É logo um panteão de Deus, né? Moisés é Deus, Jesus é Deus, deve ter mais um monte de personagem na Bíblia que é Deus. Então, o cristianismo não é trinitariano, ele é politeísta. Simples. Porque se é só pegar aqui o termo e falar que isso prova que Jesus é Deus, seria insuficiente. Agora, o autor de Hebreus, ele não está dizendo que Jesus é Deus ali. Na verdade, o autor de Hebreus, ele está citando o Salmo 45, que diz assim, ó: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E na verdade o autor de Hebreus, assim como o rapaz da resposta lá do vídeo, eles não estão nem citando, eles estão distorcendo. Porque aqui no Salmo 45 não é dirigido para um homem. Aqui é um canto e ele está falando para Deus, é um louvor para Deus. Ó, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Onde é que tem Jesus aqui no Salmo? Não tem, pessoal, não tem nada a ver. Tanto que o outro versículo que eles citam é esse daqui, ó: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. O rapaz do vídeo, ele cita o Salmo, né, 45, e que é esse aqui, ó, e ele diz que aqui o autor está falando de Jesus. Ó, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo mais do que alegria, mas não está falando de Jesus. Vamos ver no comecinho do Salmo de quem que ele está falando, ó. O meu coração ferve com palavras boas, falo que tenho feito no tocante ao rei. Do tocante. Quem escreveu isso aqui? O Bolsonaro? Eu falo do tocante ao rei, tá ok? Tô brincando aqui, ó. Então de quem que o autor está falando aqui no Salmo, logo no primeiro versículo? Do rei Davi. Então aqui esse Salmo, ele é um Salmo que é destinado ao rei Davi. Ele está elogiando as qualidades do rei, ao mesmo tempo em que ele fala da soberania de Deus.
Por isso é que ele fala aqui, ó, no versículo 7, ó, tu, que é o rei Davi, amas a justiça e odeias a impiedade. Quem? O rei Davi aqui, ó, ao rei. Por isso Deus, o teu Deus, aqui é Elohim, Eloheiha, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então o que ele quer dizer? Que o rei Davi foi ungido por Deus, porque o rei Davi era alguém que ama a justiça e odeia a impiedade. Não tem nada a ver com Jesus. É que o autor de Hebreus, ele dá uma distorcida no Salmo e tenta aplicar a Jesus, como todo o Novo Testamento faz. Tá bom, pessoal? Então analisem aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.